E aí, turminha do mal, fala comigo, rapaziada. Continuação dessa obrinha muito braba aqui do canal, a obra do nerd que reencarnou no mundo do bárbaro. É isso aí, rapaziada, videozinho top, obra boa. E tamo junto, rapaziada, acompanha aí e valeu. Deixa o like, não se esquece de se inscrever, compartilhar com o amiguinho e é isso. Você já imaginou passar 9 anos tentando zerar um jogo impossível? Hansu Lee conseguiu essa façanha no RPG Dungeon Stone, mas ao alcançar o chefe final, algo inesperado acontece. Ele é teletransportado para dentro do jogo, assumindo o corpo de Bjorn Yandel, um bárbaro de verdade. Agora, ele precisa sobreviver nesse mundo brutal, onde cada decisão pode ser fatal. Salve, salve, rapaziadinha! Tamo aí com mais um vídeo novo aqui no canal Taverna Moá. Muito obrigado pelos 670 inscritos, estamos quase batendo 700, hein? Conto com vocês pra isso. E tamo junto aí, obrinha muito foda essa daqui, eu gosto muito particularmente, e vamos pra dentro. A nossa obra começa com um prota deitado numa cama de hospital jogando jogos, e ele nos diz que, desde que eu era jovem, sempre gostei de jogos, sempre estive no hospital, por isso eu também sempre estive jogando. Então, os jogos se tornaram uma parte importante da minha vida, mas dizem que você vai enjoar de algo se ficar fazendo isso por muito tempo. Um dia, jogar esses jogos não era mais tão legal como antigamente. Não importava o gênero de jogo que eu jogasse, o problema era que todo jogo que vinha a cada ano era um completo lixo. A história e a construção do mundo eram todas iguais e estereotipadas. Não há profundidade no sistema. Então nos mostra o prota triste e desanimado, se perguntando, será que não tem nenhum jogo original por aí? Então é quando ele descobre o jogo e se pergunta, que jogo é esse? Então aparece Dungeon Stone. Era um jogo indie de RPG com gráfico em 2D pixelado que é difícil de sair ultimamente. E ele se pergunta, mas que merda, só tem inglês. Ele nem parece ser meu tipo de jogo, mas tá grátis, então vou dar uma chance. Então na aba de escolha de personagem ele diz que tem muitos tipos de classe pra escolher. E diz, eu não vou jogar muito, então vou pegar qualquer um. E acaba pegando a classe de bárbaro. E ele diz que já faz um tempo que eu não jogo um jogo de rolagem em vertical. E enquanto ele explora o jogo, ele diz que as ilustrações são ótimas. E então, quando o prota se dá conta, ele olha para o relógio e se pergunta quando que ficou tão tarde, e percebeu que ficou obcecado com Dungeon Stone, e diz que esse jogo é muito legal. Dungeon Stone tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é o requisito no jogo, e quando você morre, você tem que começar tudo de novo. Do início foi legal, então é mostrado que o prota ficava surtando jogando o jogo no hospital toda hora, dizendo merda, eu morri só por causa do sacerdote, quando faltava tão pouco, enquanto a enfermeira manda ele calar a boca e ele pede desculpa. E mais tarde, eu já estava muito focado em tentar zerar o game. Ele era um jogo fracassado, que não tinha tutoriais nem coreano nem inglês, então não importa o quanto eu demore, eu vou vencer esse jogo sozinho. De quando eu comecei o jogo no hospital, até quando eu consegui me tornar um funcionário público, e então até eu ser liberado. Até quando eu voltei para a universidade, me formei, fui para a entrevista, fui aceito em uma companhia quando eu estava voltando do trabalho, eu sempre continuei jogando Dungeon Stone. Então nos é mostrado que o prota continuava viciado e perdendo e morrendo sempre e nunca conseguiu zerar aquele jogo. Então nos é revelado que se passou 9 anos e o prota finalmente conseguiu chegar na sala do boss final. E ele grita de alegria dizendo, vocês viram isso, seus desgraçados? Tem mais alguém que chegou a este ponto? Se perguntando. 9 anos, eu sacrifiquei os meus 20 por isso. Então o jogo pergunta se ele quer entrar na sala do boss e ele diz é claro que sim. E o jogo diz, você pode acabar não voltando, você realmente quer entrar? E ele responde novamente, sim. É porque é o último chefe, é bastante ameaçador, mas de jeito nenhum que eu vou voltar atrás, não depois de ter chegado até aqui. Então a aba diz que ele selecionou o sim que está carregando. E o prota diz, eu não espero vencer na primeira tentativa mesmo, eu vou ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia. Quantos padrões você tem? E sobre os atributos, é provável que eu tenha uma ultimate também. Ah, se eu acabar matando o boss de primeiro, depois de toda essa preparação, o boss está todo feliz, e então chega uma mensagem dizendo, você chegou ao abismo. E então o prota diz que, por causa de todo aquele êxtase, o prota não percebeu e demorou para entender. Apareceu a mensagem tutorial completo. O prota todo assustado diz, tutorial? O quê? Isso tá em coreano. Eu achei que Dungeon Stone só tinha inglês. Então o prota puto diz, eu tive que trabalhar tão duro para entender tudo
inglês por quase uma década. Convenhamos aqui, era só o Prota ter feito um cursinho de inglês, né, rapaziada? Então, a mensagem do sistema diz: checagem de usuário completa. Enquanto a tela do seu PC brilha muito forte, ele se pergunta o quê? O que está acontecendo? Um forte raio de luz se derramou. Então o Prota põe a mão na cabeça e quando ele percebe, ele está sendo completamente desintegrado e pergunta que porra está acontecendo enquanto o sistema diz de novo, começando transmissão. Então o Prota perde a consciência e acorda ouvindo gritos. Parabéns, jovem guerreiro! E o Prota se pergunta o quê? E o Prota se pergunta, quem é o da voz barulhenta? E quando o Prota abriu os olhos de novo, ele viu com clareza um monte de bárbaro em sua frente, enquanto um cara gigante dizia: hoje todos vocês irão deixar este local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. O Prota estava sem entender nada, olhando aquelas tochas em vez de lâmpada, bárbaros musculosos por onde quer que ele olhe, e aquele esquisitão dando discurso. E o cara continua: pegue alguma arma que se encaixe com você. Arma? Do que ele tá falando? Isso é definitivamente uma língua que eu nunca ouvi antes. Então como eu consigo entendê-la? Em primeiro lugar, por que eu tô aqui? Não, vamos nos acalmar. Se essa foi a introdução de um jogo muito difícil, então o que devo fazer agora? Entender a situação e reunir informações? Meu corpo parece bem. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagem. Essa movimentação. Meu corpo? Isso sou eu? Então o cara diz: aqueles que forem chamados, venham à frente. Mas que merda. E o cara chama o primeiro. Terceiro filho de Vanon, Caraca. E ele vai lá na frente, pega uma espada e todos gritam. Enquanto ele diz: o machado de duas cabeças, ótima escolha. Terceiro filho de Vanon, Caraca, você é um guerreiro agora. Segunda filha de Feline, Ayla, um passo à frente. Espere, essa situação é familiar. Jovens guerreiros escolhendo suas armas. E a loirinha vai lá e escolhe uma espada. E todo mundo acaba indo lá sendo chamado e escolhendo suas armas. E então o cara continua dizendo: para os jovens guerreiros, que a graça de Rafdônia esteja com vocês. Enquanto o Prota olha e diz: tenho certeza, isso é Dungeon Stone. Quando eu escolhi Bárbaro como meu personagem, foi assim que o jogo começou. Sim, o Bárbaro que eu estava jogando ainda agora. Como caralhos isso aconteceu? E então do lado dele alguém começa a gritar: não pode ser, isso é Dungeon Stone. Todo assustado, sem entender nada. E ele fica dizendo: mas que merda, por que eu tô aqui? Enquanto ele tá muito confuso e o Prota fica só sério. Ele é diferente dos outros bárbaros. Eu não fui o único que entrou nesse jogo. Ele é igual a eu. Então o Prota é interrompido e alguém grita: quem foi que abriu a boca? Então o Coroa, muito puto, diz: foi você? E o Prota só responde na hora: não. E ele fica puto, tudo por causa desse cara idiota. E o cara fica olhando sem entender nada. Então o Coroa simplesmente vira pro outro e diz: foi você? E ele diz: quer dizer, esse é o Dungeon Stone? E o Coroa instantaneamente dá uma machadada e corta a cabeça dele na hora. E o Prota fica sem entender nada. Que porra que tá acontecendo? Então ele pensa: se acalme, eu também vou morrer se demonstrar alguma emoção. Então o cara olha e diz: o filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. Atenção, todos apaguem das suas memórias o que o espírito do mal disse. Nós podemos continuar com a cerimônia de maioridade. Então Prota diz: agora eu entendi. Pessoas como eu que entraram no jogo são espíritos do mal. Você é morto se alguém descobrir. E pensa que poderia ser a cabeça dele rolando no chão. Conclusão: eu preciso passar por isso sem ser descoberto. Mas tem um pequeno problema. Quarto filho de Senec ser um passo à frente, o cara grita novamente. Ele diz: eu não sei o meu nome. Jogo maldito, deveria pelo menos dizer o meu nome. Eu não posso só adivinhar quando a minha vida depender disso. Então ele pensa: a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu me movo 2 segundos após o nome ser chamado. Pode ser o nome de algum outro espírito maligno, mas vou deixar isso com a sorte. Próximo, filho de Jandel Bjorn. Então Prota conta: 1, 2 segundos desde que o nome foi chamado. Se ninguém der um passo, então Prota vai pra frente e dá um passo e diz: esse é o meu nome. Então o Coroa Maromba diz: filho de Jandel Bjorn, saia. E então o Prota caminha na frente dele e para na frente dele e os dois ficam se encarando. E o Coroa diz: jovem guerreiro, escolha sua arma. Bingo, eu acertei o nome. Filho de Jandel Bjorn, esse é o meu nome.
Certo, agora é preciso tomar uma segunda decisão importante. Para substituir a sua falta de talento em magia, os bárbaros têm uma forte habilidade física. Para começar, eu ia criar meu bárbaro como dealer de combate a curta distância. Então, a arma que eu vou escolher vai ser essa. Então Coroa olha, um escudo. E o Prota parado diz, sim, essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Então Coroa diz, filho de Jandel Bjorn, com isso você se torna um guerreiro. Então o sistema diz que a sincronização está completa e nos mostra o nível e as características do Prota. Um bárbaro. Quando joguei essa corrida pela primeira vez, escolhi jogar com um personagem que usa o espadão, porque era legal, mas eu morria demais. E ele se pergunta como posso buildar esse personagem para conseguir sobreviver mais. Então ele diz que tentou empunhadura dupla, marreta, mangual, mesmo experimentando armas diferentes, testando todas elas, tudo era dentro da meta Berserker. Minha gameplay não era muito estável, já que eu mal sobrevivia a todas as minhas batalhas. E um dia eu pensei nisso. Um bárbaro precisa ser usado como um dealer. Bárbaros são uma raça com uma alta vitalidade e força. Embora não sejam tão bons como tanques quanto os anões, ainda tem uma base para ser um. Então aparece o Prota pensando, eu realmente não gosto de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a minha pesquisa e esforço até agora. Então, vamos tentar. Então aparece o Prota derrotando o chefão, dizendo, que personagem OP, essa decisão é a mais racional que eu consigo tomar agora, eu não vou me arrepender. Então o cara grita, abram os portões! E nos é dito que os bárbaros que passaram pela cerimônia da maioridade vão entrar no labirinto. Eles vão para a cidade com um labirinto, Ranfidonia. Então o Coroa olha para frente e diz, guerreiro, partam! Seu destino está naquele lugar. Então todos os bárbaros correm loucamente em direção àquele portão, gritando como maníacos, como verdadeiras máquinas de matar. E o Prota diz, vou correr junto deles por enquanto, mas eles sabem para onde estão indo. Então do nada alguém grita, parem, acho que nos perdemos. E todos ficam sem entender nada. O terceiro filho de Venom, caraca, nos levou na direção errada. Ele não merece nos liderar. Deve assumir a responsabilidade. Todo mundo fica se perguntando sem entender nada. E o Prota pensa, que piada. Não é como se eles também fossem bons, já que o seguiram. Então ele fica lá todo triste, enquanto a mulher vem consolar ele. E ele diz, certo, parem, eu admito que não sou qualificado e vou desistir da posição de líder. Então a loirinha diz, então eu vou liderar todos vocês. A segunda filha de Fenine, Ainar. Ainar é sábia, ela deve ser capaz de nos liderar pelo caminho correto. Todo mundo diz isso, então Prota simplesmente olha e ela diz, acho que estou perdida. E todo mundo fica gritando, como pode ser? Precisamos chegar no labirinto dentro do tempo determinado. Ainar não merece liderar. A próxima pessoa a liderar deve ser o segundo filho de Jaitran, Jin. Não, eu não concordo. Então Prota fica pensando e diz, esses perdedores não têm cérebro. Se continuar assim, vamos acabar nunca chegando no labirinto. Mas ainda não quero atrair atenção. Então Prota bota a mão no ombro dela e diz, ei, e ela se pergunta, filho de Jandel Bjorn, você também veio aqui para me culpar? E ele diz, não, estou aqui para te dizer como chegar no labirinto. Então ela regala o olho e diz, sério? Como? Ele diz, só precisa seguir aqueles caras. Então os caras ficam olhando, nojento, tem bárbaros se reunindo ali, aquele selvagem idiota. Não tem como eles conseguirem chegar a lugar nenhum tão tarde da noite armados. Então ela diz, entendi, certo, vou tentar. Então ela sai correndo gritando, achei o caminho para o labirinto. E todos ficam se perguntando, sério? Você realmente é sábia? Então Prota diz, eles não são sem cérebro de verdade, né? Então todos seguem eles e finalmente chegam no labirinto. E todos ficam dizendo que a sagrada dimensão da batalha está lá. Então Prota diz, droga, é mesmo o labirinto. Entrar no labirinto é mesmo a decisão correta? Honestamente, não acho que ninguém perceberia se eu deixasse o grupo agora. Então Prota se lembra da sua vida e diz, eu não só estive doente a minha vida toda, como também era só uma pessoa normal que não tinha nenhuma experiência em bater alguém com os meus punhos. Alguém como eu pode lutar contra monstros no labirinto e vencer. Não há nenhum outro meio de pagar as taxas de Ranfidonia sem precisar entrar no labirinto. Então ele diz, droga, a taxa. E nos é explicado que um dos sistemas malignos do jogo Dungeon Stone, todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade.
e são executados se não conseguirem. E há alguns meios de se obter dinheiro, mas não são meios comuns. O primeiro é entrar no labirinto e lutar contra os monstros. O segundo, trabalhar em lugares como os bares e as vilas. O problema é que eu sou um bárbaro. E nos mostra as outras pessoas dizendo: um bárbaro, não contrataremos selvagem. Sem chance que vamos deixar você destruir nossas coisas. Não temos trabalho para bárbaros idiotas. Então Prota diz: nesse jogo, um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa no jogo. Se esse não fosse o caso, eu não teria que enfrentar os monstros. Faltam 10 minutos para a entrada fechar. O maior problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E se eu não entrar dessa vez, vou precisar dar um jeito de sobreviver nesse lugar por um mês. E se eu realmente não conseguir nenhum trabalho por ser um bárbaro como o jogo definiu? O que eu faço depois de uma semana? Mesmo que consiga sobreviver com as rações que o chefe da tribo me deu, mesmo que eu sobreviva por um mês na vila, minha condição vai ser a pior possível. Se for para entrar, então essa é a hora certa para isso. Mas não consigo fazer os meus pés se moverem, porque isso não é um jogo. Minha vida real tá em risco. Então alguém toca o ombro dele e diz: filho de Jandel, Bjorn. Então quando ele olha para trás é a loirinha, a terceira filha de Feline, Einar. E ela diz: eu sou a segunda filha. Os outros guerreiros já entraram no labirinto. Somos os únicos que ainda não entraram. Precisamos nos apressar. Não temos muito tempo sobrando, já que chegamos aqui tarde. Então, alguém grita: 5 minutos restantes até os labirintos fechar. E o Prota diz: entre primeiro, vou logo atrás de você. E ela diz: certo. E ela olha para trás e diz: filho de Jandel, Bjorn. Obrigada pela ajuda há pouco, rindo pro Prota. Rapaziada, essa loirinha é bem bonitinha e eu tenho certeza que vai rolar um romance entre ela e o Prota, tá ligado? Mas beleza, o Prota só olha e diz: não precisa me agradecer. E ela vira e fala: eu tenho uma pergunta, o que eu preciso fazer para me tornar sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão esperto como você antes, quero ser assim também. Então o Prota olha pra ela simplesmente com a cara de sem entender nada, dizendo que eles têm 0 de inteligência. E ele pensa: eu vou só dar uma resposta vaga. E ele fala: você precisa pensar antes de agir. E ela diz: entendi, valeu pelo conselho. Vou me certificar de retribuir sua ajuda se eu voltar do labirinto. Então o Prota fica assustado e se lembra: se você voltar, no jogo, bárbaros são as pessoas que não conhecem o medo. Eles não parecem nada diferentes na vida real. Einar, você também tá com medo de morrer? E ela simplesmente vira pra ele e fala: isso não é natural, estou com medo de morrer, mas eu nasci como uma guerreira, vou morrer se não lutar, não é o mesmo pra você? E ele só olha pra baixo e diz: é sim, e pensa: eles também são iguais a mim, simplesmente não tem escolha a não ser lutar, porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Então ela grita: vamos sobreviver e nos encontrar de novo. Rapaziada, é certo que vai rolar um casal aí dessa turma aí. E o Prota só pensa e diz: foi provavelmente por isso que os bárbaros aprenderam como superar seus medos e seguir em frente. Eles são verdadeiramente incríveis. E eu também sou um bárbaro. Então, quando faltava 1 minuto para fechar o labirinto, o Prota se posiciona e com um sorriso no rosto diz: tô com medo, mas eu não tenho outra escolha. E sai correndo em direção ao labirinto. E diz: eu não só tenho o forte físico de um bárbaro, como também tenho o conhecimento que adquiri por criar milhares de personagens. Eu definitivamente vou sobreviver nesse lugar. Então o sistema aparece e diz: você entrou na caverna de cristal de nível 1. Então Prota, sem entender nada, diz: o que é isso? Onde eu tô? Quando se trata de Dungeon and Stone, sou um especialista. Foi assim que cheguei a essa conclusão. Se eu combinar o robusto corpo de um bárbaro e o meu conhecimento de jogo, posso sobreviver. Foi isso que eu pensei na época. E o Prota, depois de chegar naquele portal, diz: merda, não consigo ver nada. E o resto? Todos trouxeram suas armas, mas nenhuma tocha. Com base no design do jogo, por ter cristais presos nas paredes dos labirintos de nível 1, não tem necessidade de tochas. Espera, não me diga que essa é a região escura. Então o Prota começa a arrancar aquela armadilha do seu pé. E pensa: tem veneno paralisante nessa armadilha. Malditos bárbaros, se tivesse ao menos me dado botas de couro em vez desses chinelos inúteis. Merda, qual é o sentido de dizer isso agora? Pare de reclamar e anda logo. Se eu tiver que lutar, então é melhor que eu faça isso rápido. Apareça. Então o Prota percebe que o veneno tá se espalhando e que o pé direito dele ficou dormente. E grita:
Eu sei que tá escondido, então sai logo. E pensa que nem sente medo por causa dos efeitos do veneno paralisante. Acho que é uma coisa boa. Merda, por que tá tão silencioso? E grita novamente. Eu falei, sai logo daí, seu filho da puta. E pensa novamente, será que isso tudo era só uma ilusão minha? Na verdade não tem nenhum Goblin aqui, mas, mesmo que eu só esteja agindo como um idiota aqui, eu vou me tornar um idiota que sobrevive. Enquanto grita, então fique onde está, estou de saída. E sai andando. Sua mãe é um Goblin e seu pai é um Goblin também. Seus irmãos também são Goblins. E é por isso que você também é um Goblin. Então o Prota percebe que tá ouvindo passos e diz, ele se mexeu. Então ele olha para trás meio que caçoando do Goblin e diz, qual é o problema? Não aguenta que insulte a sua família? Os passos vieram de trás, provavelmente se aproximam porque eu estava me afastando dele, pensa o Prota. Por mais que eu saiba que está aqui, ainda é problemático que eu não possa vê-lo. Preciso aumentar a minha velocidade para fugir dele. Enquanto ele anda, o Goblin continua andando. E ele olha para trás, mas não consegue ver o Goblin. Ele pensa, está seguindo enquanto mantém certa distância. Quando eu paro, ele também para. Ele está alegre visto que sua presa está sangrando e morrendo. Provavelmente está esperando que eu lentamente morra enquanto me aterrorizo com a sua risada. Que desgraçado, esperto. Nem tenta mais esconder a própria voz agora. Beleza, é hora então de uma mudança de planos. Então, o Prota se ajoelha e cai no chão. E pensa, ótimo, sua presa desmaiou, assim como você queria. E o Goblin fica sem entender nada olhando o corpo do Prota no chão. E olha, todo feliz. Então tá com uma pedra na cabeça para ter certeza, e o Prota pensa, ele acabou de jogar pedras em mim para verificar se estou morto. É um esperto do caralho, com certeza são mais inteligentes em comparação com o Bárbaro. Enquanto ouve a risada do Goblin enquanto ele se aproxima, e quando o Goblin tá perto a encostar no Prota, o Prota simplesmente dá uma olhada para ele e diz, aí seu porra, finalmente eu te achei, e lança um golpe na direção do Goblin que só pula para trás enquanto ri. E o Prota pensa, eu tava muito longe, mas aí a sua mão avança para frente e ele não entende nada, pois o seu corpo tá se movendo sozinho. E ele pega aquele Goblin e amassa a cabeça dele no chão e diz, posso sentir claramente a movimentação do Goblin, eu sou mais forte. Este corpo é diferente do meu corpo doente que passou a vida inteira no hospital. E ele grita, você é a presa aqui, seu Goblin fudido, enquanto tá esmerilhando o Goblin na porrada, pensando, este é o corpo de um bárbaro, um verdadeiro bárbaro. E ele esmerilha aquele Goblin na porrada, rapaziada. É muito soco mesmo, o Goblin tá todo amassado no chão. E o Prota não para de bater, mas por fim, ele levanta as duas mãos com uma pedra e dá uma pedrada na cabeça do Goblin, que obviamente levou ele de arrasta, né, rapaziada? Então nos é mostrado que o Goblin obviamente está todo esmerilhado lá no chão. E a conquista do sistema, você derrotou um Goblin, XP 1. Então, o Prota de joelho perante aquele corpo de Goblin, pensa, o corpo dele tá sumindo, como se fosse esse jogo. Isso é a moeda que é usada em Dungeon Stone. Um cristal mágico de classificação 9, seu valor é um pedaço de pão. E o Prota dá um sorriso e pensa, foi isso que eu ganhei por passar toda essa merda, certo, este lugar é um mundo onde labirintos de monstros existem. Monstros mortos deixaram itens para trás e sumiriam. E na cidade lá de fora, existem cenários familiares e outras raças que vivem junto. Este com certeza é o mundo dentro do jogo que eu conheço. Mas eu nunca vou confundir a minha realidade pensando que isso é um jogo. Então o Prota continua andando, deixando um rastro de sangue para trás. Então o capítulo começa mostrando um rastro de sangue e o sistema avisando que você ainda está sangrando. E nos é mostrado que o Prota já está andando agachado, sentindo muita dor, e o sistema novamente avisa que ele está sangrando, e ele diz, porra, não é como se eu fosse uma puta com a perna quebrada, mas o resultado de esquecer a dignidade humana foi legal. Como não tô usando a perna machucada, não tá mais doendo tanto, eu tô me movendo mais rápido do que esperava. A melhor recompensa é não pisar mais em armadilhas. Ah, merda, tem outra. Agora outras partes do meu corpo estão doendo. Não consigo aguentar isso para sobreviver. O sangramento não para. Isso é perigoso. É preciso achar alguém que possa me ajudar. E o Prota tá muito feio, rapaziada. Ele tá claramente morrendo. Se eu continuar nessa direção, tenho certeza de que eu vou conseguir sair dessa escuridão. O que será que aconteceu com o cara de antes? Ele morreu ou acordou no corpo original dele? Acho que entendo porque os humanos têm religião. Em um momento de desespero,
ele provê a distração, assim como eu nessa situação. E o sistema avisa que resta menos de 5% da vitalidade do personagem e que se ele não receber o tratamento logo, o personagem pode morrer. Acho que tô indo bem, tá ficando mais claro. É claro que o primeiro andar inteiro não pode estar coberto em escuridão. Preciso chegar na área mais clara. Tenho certeza de que deve haver alguém que possa me ajudar. Então o Prota vê alguém em cima dele dizendo: porra, que piada. Por que eu ajudaria um bárbaro à beira da morte que nem você? Por acaso, é uma bela mulher, um homem inteligente? Você é só um bárbaro idiota mais forte do que uma pessoa comum. E o Prota olha pra cima e pensa: esse fudido, até que te acho bem inteligente, já que você sou eu. O que eu vou fazer se não continuar seguindo em frente? Preciso fazer alguma coisa. Agora tô tendo ilusões, droga. Então a outra versão dele responde: você provavelmente vai topar em um monstro antes de encontrar um humano. E ele responde: ao menos vou tentar uma versão melhor agora. Minha identidade tá se partindo em duas, se juntando de novo e ficando lenta de novo. Tenho certeza de que tô ficando louco de tanto perder esse sangue. Preciso sobreviver, não importa o que. Então aqueles dois ficam discutindo e o Prota no final só manda ele calar a boca e que ele não vai desistir, enquanto se arrasta e encontra a luz finalmente e grita: por favor, alguém. Até que as pessoas olham e falam: um aventureiro? Drauz, tem um bárbaro morrendo ali. E o cara olha pra trás e pensa: um bárbaro? E o aviso tá dizendo que resta menos de 2% de vitalidade pro Prota, e o sistema acaba exibindo uma nova conquista para ele. Conquista completa, condição: vitalidade cai para abaixo de 2%. Recompensa: seu status mental vai continuar aumentando em mais um. E então aquele cara se abaixa na frente do Prota e fala: pelo que parece, ele é um novato. E o Prota fica muito puto pensando: porra, se você sabe que eu sou um novato, me ajude, seu babaca. E então as outras pessoas pensam: isso não é suspeito? Como um novato chegou aqui mais rápido que a gente? E o Prota tá lá, agonizando, pedindo ajuda, pensando que não pode falar. E diz: porra, não fica só me olhando e me ajuda, seu merda. Então aquele cara olha pra ele e dá um sorriso e fala: sacerdotisa Erzina, você acha que pode tratar esse homem? E o Prota pensa: o quê? Uma sacerdotisa? Tem uma sacerdotisa no seu grupo? Se eles têm uma sacerdotisa, deve ser de nível bem alto. Que milagre, estou a salvo. E a sacerdotiva olha pra ele e diz: me recuso. E ele fica sem entender nada. E então aquele loirinho só olha pra trás e pede ao outro cara se pode dar algumas porções. E ele responde: elas são apenas para emergência, caso não possamos ser tratados pelo poder divino. Ele diz: você tem um monte, vou te pagar quando estivermos lá fora. E ele, meio receoso, dá pra ele e ele fala: já que não são poderes divinos, vai doer um pouquinho. E o Prota pensa: tá, só vai logo. E acaba jogando na ferida dele. E o Prota sentindo uma dor imensa, enquanto o sistema avisa: sua vitalidade está aumentando rapidamente, graças à recuperação em andamentos. E o Prota, sentindo muita dor, pensa: que infernos é isso? Parece que meu corpo tá derretendo. Foi por isso que eles não permitiam que se usasse a poção no meio da batalha. Dói pra caralho. Então, a última gota cai e o pé do Prota tá 100% de novo. Ele responde dizendo: ufa, eu realmente achei que fosse morrer. Então o loirinho continua: agora vai nos dizer como o novato conseguiu chegar aqui antes da gente. Se você conhece uma passagem secreta, eu gostaria de comprar essa informação. Então, esse era seu objetivo, pensa o Prota. Provavelmente é o melhor. Não há nada mais suspeito do que boa vontade sem motivo. E ele diz: eu não sei, assim que pisei no labirinto estava aqui. E o loirinho responde: é mesmo? Entendi, eu li sobre isso antes. Devido a uma instabilidade dimensional, ouvi dizer que você pode cair nos arredores da escuridão às vezes, embora a probabilidade seja tão baixa que só acontece mais ou menos de 100 em 100 anos. E o Prota fala: de 100 em 100 anos? E o Prota, observando, vê que eles têm um mago e uma sacerdotisa nesse grupo. Isso significa que são ao menos de nível intermediário ou alto. E logo na minha primeira viagem eu passei por algo que eles nunca viram. E o loirinho só responde: história interessante, valeu. Você pode ir, não se porte com o valor da porção. E o Prota olha para trás sem entender nada e pensa: o tempo gasto no labirinto é precioso como ouro. É um milagre terem perdido todo esse tempo comigo para conversar. Eu deveria estar só feliz por ter sobrevivido, mas é nojento ser alvo de pena. Então eles vão seguindo o rastro de sangue e o outro comenta: aquele bárbaro foi muito sortudo. E o loirinho só fala: sortudo, ele passou por tudo aquilo desde o começo. E o outro responde: se tivesse pisado em uma armadilha de Goblin no primeiro andar, mesmo que ele não o pegasse, ele eventualmente morreria. Tô dizendo que ele foi sortudo de topar com a gente.
E a menina responde: ele foi sortudo de encontrar com o Drauz, não você. Você nem queria usar sua porção, seu mão fechada. E ele responde: só porque há vários desgraçados como ele, não concorda comigo, sacerdotisa? E ela só fica quieta olhando meio de lado. E a menina responde, ficando puta: acha que todo mundo pensa como você? Se não fosse pelos regulamentos do templo, ela teria os curado. E ele só responde dando os braços: é mesmo? É que eu conheci muita gente dos caras, sabe? E ela aponta o dedo na sua cara e diz: você deveria realmente aprender uma coisa ou duas com o Drauz. E ele fala, tipo quando ela perguntou se tinha uma passagem secreta por consideração, isso mesmo, já que os bárbaros não gostam de receber a ajuda do outro. E o loirinho ri e fala: você é muito gentil. Mas quando o rastro de sangue desse bárbaro vai parar? Já faz um tempo, não é? E ela responde: julgando pela mentalidade do bárbaro até agora, acho que ele não foi tão sortudo como você disse. Ele só dá de ombros e fala: bem, tenho certeza de que vai acabar em algum lugar por aqui. E o loirinho fala: se vamos pegar os atalhos, precisamos virar aqui. É bom ter um guia, diz a menina. E a outra responde: o Drauz é incrível por ter memorizado todo o mapa do primeiro andar. A maioria dos guias só sabem a direção. E ela fala: é mesmo? E aquele cara fica meio bolado. Enquanto olha pra frente, ele diz: acho que somos os primeiros a chegar aqui. Que bom que nos apressamos. Então o loirinho passa a mão sobre uma pedra e um portal aparece em sua frente. E ele pensa: certo, esse é o portal que vai nos levar para o segundo andar. Vamos lá. Então, todos eles, antes de entrar, alguém grita: espera! Enquanto aponta pro lado, mostra: aquela não é a sandália que o bárbaro estava usando antes? Então o mago diz: acho que você tem razão. E ilumina o caminho de lá de fora até aqui. E pensa: Drauz, quanto tempo leva para chegarmos onde encontramos o bárbaro? A não ser que você pegue o atalho, deve ser cerca de 15 quilômetros. Ele se arrastou por um caminho tão longo em completa escuridão. Que desgraçado monstruoso. Ele deve estar louco. Então aquela menina olha para aquele cara e ele pensa: se fosse eu, teria me arrastado por 1 hora sem nenhuma certeza. Eu não percebi antes, mas lembrando agora, aquele bárbaro estava esticando a mão direita na nossa direção. Isso mesmo, ele nos mostrou o cristal mágico. Mesmo depois de se arrastar por todo aquele tempo, ele não esqueceu do item de troca dele, já que ele não teria mais nada para trocar. Eu retiro o que eu disse antes. Drauz, qual era o nome daquele bárbaro mesmo? Ele só teve sorte. Desgraçados, como eles morrem cedo mesmo. Nada disso. Loucos como ele não morrem, a não ser que seja uma circunstância especial. Não importa quão difícil as coisas sejam ou quanta agonia tenham que enfrentar, eles nunca tratam a morte como uma rota de escape. E o capítulo começa com o prota dizendo: após a minha experiência de quase morte, eu continuei correndo atrás dos goblins, enquanto mostra eles merilhando vários goblins na porrada. E rapaziadinha, esse prota é muito brabo, papo reto, eu não vejo a hora dele ficar overpower e apelão pra comer o cu de todo mundo. E o prota pensa: eles continuam vindo. Eu fiquei nervoso de início, mas assim que recuperei a minha visão, os goblins não eram uma ameaça. As armadilhas foram colocadas aleatoriamente pelo chão. Idiotas pelo menos cubram com algo de terra ou coisa do tipo. Então, um goblin vem por trás dele para atacar, e ele diz: suas emboscadas eram muito previsíveis e seus esconderijos muito óbvios. Enquanto ele dá uma porrada no outro goblin e já diz: aonde você tá indo, seu fodido? O único problema era: eu tô com tanta fome, tenho certeza de que o chefe adjunto me deu um pouco de comida. Ele pega seu saco e vê que tá rasgado e não tem mais nada lá. Foi uma decisão errada rastejar no chão. Depois dos 7 dias de garantia das rações, 5 já foram. Acho que eu vou comer apenas o mínimo possível. Porque esse pão duro e desidratado é tão gostoso. Quando uso minha saliva para derretê-lo, é simplesmente doce. Eu tô ficando com sede. Onde eu vou para conseguir água? É uma coisa atrás da outra. No Dungeon Stone tem um sistema de fome. Ele só ativa no labirinto. Eu nunca precisei carregar água por aí, já que eu só precisava correr. Mas isso não é um jogo. Já era um jogo difícil pra caralho, mas desde que virou realidade a dificuldade tá insana. Isso é só outro mundo que acontece de ser similar ao jogo que eu conheço. Já que o chefe adjunto não me deu água, tenho certeza de que há água no labirinto em algum lugar. Eu sabia. Esse som é de água. Então o prota vai andando até um lugar e vê uma pessoa. E o cara já olha pra trás de uma forma hostil e o prota pensa: tirando o grupo do loirinho, esse foi o primeiro encontro. Mas não houve conversas. Ele só seguiu o caminho. É como se tivesse uma regra não dita: não interaja com os outros aventureiros a menos que seja absolutamente necessário. Então, o prota tá contando quantas gemas ele tem ali. E ele diz: eu coletei várias.
quando penso em como eu estava morrendo, essa é uma situação impressionante. Mas tem outro problema, eu tô muito cansado, cacei tantos goblins, então isso é bom, mas realmente preciso dormir agora. Existem duas formas de poder dormir no labirinto. A primeira é deixar sua vida nas mãos de Deus e dormir, e a segunda, encontre um aliado para um proteger o outro. Então, o Prata aparece na frente de duas pessoas e diz: vamos nos tornar aliados. E eles ficam cheios de medo e peçam desculpa para ele enquanto pensa, mas eu já tenho todos os membros necessários para o nosso grupo. Então o Prota tá no labirinto caçando aliado, mas todo mundo foge e diz que já tem os membros necessários para o grupo. E os outros dizem que não querem bárbaros na equipe, enquanto sente o fedor de sangue que sai do Prota. E o Prota diz, e pensar que eu seria rejeitado por todos eles. Filhos da putas, não é como se eu estivesse pedindo para entrar no grupo oficialmente, eu só quero ser aliado temporariamente para passar a noite. Então, alguém aparece atrás do Prota e diz: ei, por acaso, você está procurando companheiros para passar a noite? Então o Prota com uma cara de puto diz: o que disse? Merda, quem é esse cara? E o cara todo sorridente diz: você não estava procurando por um companheiro para passar a noite? Pensei que eu seria capaz de conseguir dormir, já que você parece um bárbaro confiável, mas acho que não. Então o Prata já se surpreende e diz: ah, então é isso, ele devia ter dito antes. Não, eu tô procurando companheiros para poder passar a noite. Nesse jogo, isso é conhecido como um companheiro noturno. Então o cara já diz: que alívio, então fique comigo, meu nome é Hans. Eu estava pensando que era um aliado noturno, um amigo ou algo parecido, mas agora que tô ouvindo isso ao vivo, parece tão divertido. Então o Prota estende a mão e diz: eu vou, meu nome é Bjorn, filho de Jandel. Então eles apertam a mão e o outro cara diz: melhor ainda é ter 3 companheiros noturnos, mas parece perda de tempo continuar procurando por outro membro. Então, por que não passamos a noite só nós dois? E rapaziada, lá ele, hein? Por que esse cara tá olhando com essa cara todo safadinho pro Prota, hein? E até o Prota mesmo pensa: lá ele, que porra. É por causa do jeito de falar desse cara, algo parece estranho. Então, o Prota dá um tapa na mão dele e diz: tudo bem. Então o cara sorrindo diz: então tá decidido. Por que não nos jogamos pedra de papel e tesoura para decidir quem dorme primeiro? E foi assim que nós decidimos passar a nossa primeira noite no labirinto. Rapaziada, que porra é essa? Qual foi do Prota? Vou parar a obra aqui, hein? Tá me laíra essa obra aí, hein? Então, o cara diz: eu ganhei, posso dormir primeiro, certo? E o Prota diz: tudo bem, enquanto pensa: droga, eu sabia que não ia perder já que não tenho sorte. Pegue isso. Isso é chamado de relógio. Você pode me acordar quando o ponteiro menor chegar aqui. E o Prata pensa: ele deve estar achando que os bárbaros não sabem ver a hora. Você entendeu? Eu posso te explicar de novo, pergunta o cara enquanto o Prata diz que tá tudo bem. E o Prata pensa: bom, tenho certeza de que é assim. A maioria das pessoas pensa sobre os bárbaros no Dungeon Stone. Ele diz: parece caro. Isso é uma merda. Com certeza vai chegar a hora em que vou usar isso em minha vantagem. Então, o cara deita e apaga. E o Prata pensa: ele parece tão confortável. É assim que o aventureiro experiente parece. Ele me emprestaria seu saco de dormir se eu pedisse? É tão entediante, já que não tem nenhum goblin ou aventureiro, mas é conveniente. Então o Prata já chama o cara e diz: deu a hora, levante. E o cara pergunta: aconteceu alguma coisa? E o Prata diz que não. E ele diz: tudo bem, obrigado. Você deveria dormir também. Eu vou te acordar daqui a 2 horas. E o Prata diz: tudo bem. Até que ele pensa: não, de jeito nenhum eu dormiria agora. Como eu posso confiar em alguém que acabei de conhecer? Então, o Prata deita lá e finge que tá roncando, igual um selvagem que teve um dia longo. E ele pensa: espero que ele não perceba. E o cara fica olhando. Que espécie engraçada. Não está funcionando como um encanto. É fácil ver o que eles estão pensando, já que assumem que os bárbaros são burros. Muito bem, o bárbaro idiota está dormindo feito cão. Já que eu tô vulnerável, tenho certeza de que ele vai agir como se tivesse segundas intenções. Mostre-se. Até que o Prata levanta e diz: eu não dormi nem um pouco. Por 2 horas esse desgraçado não fez nada. E olha pro cara muito puto e pensa: eu deveria ter dormido. Que porra eu faço agora? Mas de jeito nenhum eu baixaria minha guarda tão facilmente pra um companheiro estranho. Eu não posso dormir até decidir que você é confiável. Rapaziada, basicamente o Prota tá com medo de perder o botão pro cara. E ele tá certo, porra. O cara tá cheio de lá ele pra cima do Prota, qual foi? Mas enfim. Ele continua: mesmo que eu sinta que vou morrer de fadiga, eu não posso dormir. Então ele ouve um grito: Bjorn! Então o cara só se levanta e ele pensa: eu não estava dormindo.
por que você não limpa a baba do rosto primeiro? E basicamente o Prota pegou no sono e o cara acordou ele. E ele pede desculpa e o cara diz, tudo bem, felizmente nada aconteceu enquanto você estava dormindo, fique tranquilo. Então parece que depois dessa fala, algo alertou o Prota sobre alguma coisa e ele diz, obrigado, se você quiser dormir mais um pouco, eu vou ficar de guarda. Então o cara diz, tudo bem, você parece cansado, por que não dorme já que é meu turno agora? Então o Prota, olhando com uma cara séria, diz, obrigado. Então ele se lembra de quando conheceu o cara e pensa, ele parecia legal. Ele falou comigo primeiro, já que eu tava numa situação difícil. Não me culpou por dormir e recusou ser compensado pelo meu erro. No dungeon de Stone que eu conheço, não há ninguém que seja tão legal assim. Até que o Prota acorda e o cara tá lá de frente pra ele com um puta de um martelo na mão, quase atacando o Prota e diz, por que não dorme mais um pouco? E quando vai dar a martelada no Prota, quando o martelo tá apenas alguns centímetros do Prota, ele só se vira na hora e já sai dali. Enquanto o cara olha e pensa, você desviou, e o Prota já entra em posição de combate, ficando muito puto com o cara, e pensa, ei, espere, me escute por um momento. Ele tá tentando criar uma desculpa agora? Merda. Então, ele só dá-lhe uma bordoada na cara do cara e pensa, você acha que os bárbaros são burros idiotas? Então ele já segura o cara e o cara diz, espere, eu posso me explicar. Então o Prota só pensa, ele não morreu com o golpe, diferente dos goblins, então eu preciso acertar ele mais uma, morra seu fudido. Então ele dá uma escudada na cara do cara e o cara é jogado longe, e o cara tá todo fudido lá no chão, e o Prota vem com uma aura absurda pra cima dele e o cara começa a pedir desculpa e diz, por favor, me deixe viver. E o Prota só responde ele com uma cara séria, por que você fez isso? E ele diz, seus cristais mágicos, eu queria seus cristais mágicos, eu só ia te nocautear e te roubá-los, acredite em mim, você ia me matar um bárbaro só por causa de alguns cristais, isso mesmo, e seu escudo, eu ia pegar seu escudo também, o equipamento dos bárbaros são de alta qualidade e vendem por um bom preço. Então o Prota pergunta, é mesmo? Sim, você vai me deixar aí? E o Prota vai andando na direção dele e dá-lhe uma bicuda na cara dele. E ele diz, não, ele ainda está escondendo alguma coisa. E o Prota fala, essa é a última vez, seja honesto. É considerado um crime grave matar outro aventureiro no Dungeon de Stone. Deve haver outro motivo. Então ele responde, seu coração. E o Prota pergunta, o quê? Isso mesmo, corações de bárbaros são vendidos por preços exorbitantes. Eu ouvi que eles estão sendo usados como ingrediente para um novo encantamento. Então o Prota pensa, entendi agora. Para este homem, eu era como um mero goblin. Difícil de pegar, mas precioso o suficiente para correr o risco. Uma grande recompensa. Então, o Prota ainda pisando nele diz, qual a razão de você estar fazendo isso agora, ao invés de quando eu estava dormindo em primeiro lugar? E ele diz, porque eu precisava dormir também. Ele não é cuidadoso, mas é apenas uma praga eficaz. E o cara responde, mas já que eu te disse tudo, você vai me perdoar, certo? Então, o Prota em silêncio, só olha com um sorrisinho e diz, perdoar. Eu provavelmente vou encontrar mais pessoas igual a vocês, e eles dirão a mesma coisa pra mim, certo? Você realmente acha que eu vou perdoá-los todas as vezes? E o cara simplesmente tá com o butico todo trancado e pensa, não, claro que não, eu não sou como essas pessoas. Mas o Prota só levanta seu escudo enquanto ele diz, eu te darei tudo que eu tenho. Mas eu não tenho muito agora, mas quando eu voltar para a cidade, por favor, me dê uma chance, você não vai se arrepender. Até que o Prota só dá uma escudada na cara dele e mata ele na hora. Basicamente, o Laíli foi de arrasta muito rápido pelo Prota. Então, o Prota diz, apenas um dia depois de entrar nesse jogo, eu matei um homem e aparece a conquista do sistema. Condição, primeiro assassinato. Recompensa se o status de mentalidade vai aumentar em mais um. 2 dias desde que eu entrei no jogo, eu me especializei em viver em um ambiente selvagem. Eu bebo água da minha garrafa quando sinto sede. Usei minha bússola quando eu queria saber qual direção eu deveria seguir. Olhei para o relógio de bolso quando eu queria saber as horas. Fui capaz de tratar ferimento com bandagem e poções. Não é irônico? Quando eu matei um homem, eu fui capaz de viver como um homem. Então, o Prota continua amassando muitos goblins pelo caminho. Com um ataque do meu martelo, o goblin desaparece. Eu deveria ter escolhido armas desde o início? Não, eu não sabia que seria assim tão bom em luta na hora. É porque eu tô no corpo de bárbaro, durante a luta parecia que eu estava no corpo de outra pessoa. Então, mais goblins aparecem ali. E o Prota pensa, já que é o segundo dia, os goblins começaram a aparecer em duplas. Minhas estatísticas de batalha aumentaram graças à nova arma. Então o Prota tá esmerilhando todo mundo. E continua. E o meu progresso está indo suavemente. E derrotando todos os goblins.
esmerilhando todo mundo na porrada. E ele pensa, eu vou morrer de cansaço, mas já que eu tenho lutado com goblins sem parar desde que encontrei o Hans, é um fato, eu não vou durar muito, preciso dormir. Eu posso não ter um companheiro noturno, mas pode ser melhor assim, já que há uma maior chance de sobrevivência se eu for esfaqueado pelas adagas do Goblin. Merda, esses fudidos, assim que eu comecei a cochilar, eles decidiram aparecer, e então mais Goblins aparecem ali, o Prota muito puto diz, não se passaram nem 10 minutos, seus cuzões. E os Goblins cheios de medo, o Goblin simplesmente é esmirilhado pelo Prota, rapaziadinha. E o Prota pensa, já que eu matei todos aqueles que eu vi, por favor, parem de aparecer. Me deixem dormir um pouco. E então, o Prota dorme, mas aí ele acorda com uma mensagem do sistema. O personagem foi atacado por um Goblin enquanto dormia, e o Prota já acorda sem entender nada com uma facada no meio dos peitos. Então, o Prota pensa, eu não notei ele se aproximando, seu filho da puta, e ele simplesmente dá-lhe uma bordoada na cara do Goblin, jogando o Goblin longe, e o outro fica olhando já assustado, e ele só olha pro outro com uma cara de pescotapa e fala, próximo. Vem até mim. E ele vai andando enquanto o outro Goblin foge correndo dali. Então o Prota diz, isso, saia, eu não tenho energia pra te seguir. Ah, que droga, se eu fosse um pouco menor ou o Goblin conseguisse pular mais alto, ele teria acertado bem na minha garganta. E pensar que eu nem notei ele, eu realmente preciso dormir direito. Mas antes, eu preciso tratar essa ferida. Como uma poção de cura dói mais do que ser esfaqueado, então 14 horas desde a morte do Hans se passa, e o Prota já tá todo fadigado enquanto pensa, já está na hora das pessoas começarem a procurar por companheiros noturnos, mas eu não posso confiar em mais ninguém, agora que eu sei que os corações de bárbaros são caros. Mas, se for um bárbaro parceiro, eu posso confiar nele. Vamos procurar por um bárbaro. Então, mais 2 pessoas aparecem dizendo, ei bárbaro, você tá procurando por um companheiro noturno? Enquanto mais e mais pessoas aparecem procurando um companheiro noturno, e ele sai de todos, dispensando todo mundo. Diferente de ontem, todos eles me queriam. Então, o Prota diz, não, eu estou procurando por outro bárbaro. Bom, já que estava coberto de sangue e só com um sapato, eu devo ter parecido terrível de se ter como companheiro noturno. Então, outro cara diz, hã? Você tá procurando por outro bárbaro? Isso vai ser difícil. E o Prota pergunta por quê. E o cara diz, já que eles ascendem dentro de 2 a 3 meses, logo após as suas cerimônias de maioridade, deve haver menos que 100 no primeiro andar. E o Prota pensa, certo, com tamanha build deve ser engraçado pra mim estar sofrendo no primeiro andar. E o cara só se despede e diz que Lanfidona proteja sua jornada. E ele pede obrigado e pensa, devo desistir de achar um bárbaro? Certo, vamos ser realistas, não importa se é um bárbaro ou não. Eu só preciso achar um companheiro noturno. Enquanto não for um humano, tem que ser de outra espécie, embora tenha menos do que o humano. Elfos que mantêm a sua promessa, ou anões que são espirituosos como bárbaros seriam os melhores, mas isso não importa, enquanto forem de outra espécie, já que a maioria das espécies tem características especiais diferentes dos humanos. Eles não prejudicariam outros aventureiros apenas por uns míseros trocados como os humanos. Depois de tomar tal decisão e vagar pela caverna por cerca de 1 hora, o Prota finalmente acha alguém ali deitado em uma caverna, e é simplesmente uma elfinha muito linda ali, e ela só olha assustada e o Prota pensa, achei você. Então o capítulo começa e aquela elfa tá assustada. Então ela pensa, eu achei você. E aparece uma mensagem do sistema, você encontrou o elfo ferido. Então o Prota pergunta, elfa, você está sozinha? E ela já se arma pra batalha. Ele pensa, ela está tão na defensiva. Bom, tenho certeza de que qualquer um ficaria intimidado por um grande bárbaro quando estivesse machucado e sozinho. Ela está ferida no estômago. Não acho que ela foi ferida por uma adaga de Goblin. Então ele pergunta, você foi ferida por um humano? E ela já fica sem palavras e se ajoelha. Por favor, me ajudem, senhor. Então o Prota já se assusta e ela fala, por favor, me deixe ir desta vez, senhor bárbaro. Por favor, eu tenho um irmãozinho em casa que precisa de mim. Então o Prota já fica sem entender. Mas que porra, que tipo de elfo é tão cagão assim? A maioria dos elfos no jogo são frios, e jogando pela sua aparência, eu achei que ela seria assim também. Se eu soubesse da personalidade dela, eu teria me aproximado de maneira diferente. Vamos nos livrar do mal entendido dando um sorriso. Então ele sorri. Não se preocupe, e ela já fica com os olhos brilhando. Não tenho intenção de te matar, exalando uma aura muito maligna que deixou aquela garota cheia de medo. Mentiroso, eu sei que você é um bárbaro, mas você realmente precisa fazer isso. Por favor, só dessa vez me deixe ir. Então Prota fica muito puto. Mas que porra, será que todos os bárbaros fazem? Por que ela está tão intimidada por uma frase? Merda, o que é essa linhagem? Então, ele pergunta, por que você não trata seus ferimentos primeiros e conversamos depois? E ela já pergunta, isso é, folhas de lixo?
Então, eram folhas de lixo. Eu estava com medo que fosse veneno, mas agora eu posso usá-las. Por que você está dando ela pra mim? Deve ter um motivo para ajudar alguém? Bom, tem um motivo. E então ele diz: eu vou ficar de guarda para que você possa tratar seu ferimento. Eu quero me tornar um companheiro noturno com esse elfo. Pode parecer ruim, mas não é a pior das situações para ela também. Ela tá machucada, cansada e com uma aparência muito boa. Ela está numa situação pior que a minha. Então ela grita: terminei. Já acho que ela é bem habilidosa. Já que ela parece mais confortável, nós devemos nos apresentar. Então ele diz: meu nome é Bjorn, filho de Jandel. E ela já fica sem palavras. Erwin, por que está com tanto medo de mim? Já que eu sou uma elfa e você é um bárbaro, que uma coisa tem a ver com a outra? Bárbaros e elfos são os X uns com os outros. Ah, certo. Acho que isso é bem relevante. Mas essa é a primeira vez que eu escuto sobre essas reações aos X. Eu achava que eles tinham boas relações no jogo. Não, quer dizer, a guerra acabou 10 anos atrás, certo? Eu não guardo rancor contra os bárbaros. Por isso, eu não quero lutar contra o senhor. 10 anos atrás, quanto tempo se passou do jogo que eu conheço? De qualquer forma, eu não tenho tempo para achar essa outra pessoa agora. Então, ele diz: eu não guardo rancor também. E ela diz: então, é isso. Então, Erwin, você gostaria de se tornar a minha companheira noturna? Companheira noturna, eu estou incrivelmente cansada agora. Tenho certeza de que você também. Por isso, que tal cooperarmos por hoje? Então ela já bota a mão no queixo. Eu vi que os bárbaros consideram sua honra de guerreiro como uma coisa mais importante. Você pode jurar pela sua honra de guerreiro que não vai me prejudicar? E ele diz: um juramento. É claro, eu jurarei pelo nome da minha tribo. Bom, eu não tô nem aí pra essa honra de guerreiro, mas acho que posso usar ela de tempos em tempos. Certo, mas deixa eu fazer isso primeiro. Então, ele já olha pra ela sério e diz: meu nome não é Senhor, é Bjorn, filho de Jandel. Mas eu não sei sobre mim, mas Bjorn tem só 20 anos de idade. Eu, Bjorn, filho de Jandel, prometo pela minha honra de guerreiro. Eu, Erwin Fornati de Tercia, prometo pelo nome da minha tribo. Eu juro não prejudicar outra parte durante esta noite. Eu prometo, eu juro. Então, os dois finalmente selam um acordo. Posso finalmente ter um sono digno. E ele diz: então, eu durmo primeiro. Tenho certeza de que você preferiria assim também. E ela diz toda corada: não exatamente, mas se você quiser. E o Prata só diz: isso é um relógio de bolso. É caro, então cuide bem. Sim, serei cuidadosa. Pensar que seria essa dificuldade só para poder dormir um pouco. Mas, já que nunca se sabe, vou fingir que estou dormindo por uns 10 minutos e... Senhor! Ela já grita e o Prata se levanta. Que horas são? E ela diz: já fazem 2 horas. Aqui está seu relógio. Quando foi que eu dormi? Nem fui capaz de fingir o ronco. Essa é a sinergia entre a coberta e a mochila. Se Hans me emprestasse isso, eu não acho que seria capaz de fugir da armadilha. Então eu devo deixar ela pegar emprestado isso também. Então ele diz: aqui, você pode se cobrir com isso se quiser. Você também pode usar como travesseiro. E ela pergunta: mas... E já fica toda corada olhando pra ele. Então eu usarei. Obrigada. E ela acaba pegando no sono. E o Prota pensa: ela dormiu assim que sua cabeça encostou no chão. Tenho certeza que ela estava também exausta, já que seu dia foi tão cansativo quanto o meu. Parece que já se passaram 5 dias, mas foram só 3. Já que eu tenho todos esses pensamentos inúteis na minha cabeça, acho que eu tô me sentindo melhor. Me pergunto o que vai acontecer comigo na vida real. Eu fui dado como desaparecido? Tenho certeza que ainda não. Quem mais iria me visitar? Melhor parar de pensar. Mesmo se eu voltar, não tem nada lá pra mim. Se eu pensar dessa forma, minha força de vontade vai quebrar. Após mais alguns turnos de guarda, era hora de partir. Faltam 10 minutos. Me pergunto se eu deveria pedir a ela de novo. Já que é uma elfa, ela vai se esforçar na batalha, mas se nos tornarmos aliados, eu preciso dividir as recompensas com ela, então minha parte vai diminuir. Mesmo que os goblins tenham aparecido aos montes nestes últimos 3 dias, eu posso facilmente matar 3 a 4 goblins sozinho, segurança ao dormir ou mais cristais mágicos, o que é mais lógico. Então, o Prota percebe 2 humanos se aproximando, e eles estão perguntando: ei, não é aquela elfa? Eu acho que sim, os arcos e flechas são parecidos. Então Prata já entra em posição de batalha, e aquele cara grita: ei bárbaro, qual a sua relação com essa elfa? E ele diz: como pode ver, nós somos companheiros noturnos. Um bárbaro e uma elfa como companheiros noturnos, que fascinante. Então, quanto tempo falta? E ele diz: não tenho a obrigação de te responder, com uma aura ameaçadora pra cima daqueles 2. E eles já ficam com a cara hostil, entendo. Vamos, e acabam saindo dali. Então Prota percebe: tem um péssimo pressentimento sobre isso. Eles definitivamente estavam atrás dela. Então ele acorda: Erwin. E ela pergunta: só mais 5 minutinhos. E o Prota já fica meio puto: você está prestes a morrer e ainda assim quer continuar dormindo? Então o Prota novamente acorda ela: Erwin, levante. E ela fica querendo dormir. Ela está fingindo estar dormindo.
cobertor que estava solto antes agora cobre o seu rosto. Então ela já se assusta e já se levanta e o Prota fica numa posição muito esquisita. Os dois com o rosto totalmente colado. Então o Prota diz, porque está fingindo estar dormindo. Se eu levantasse, você iria me abandonar. E já começa a ficar com os olhos cheios de lágrima assustada. Então o Prota já entende. É com isso que ela estava preocupada. Erwin e eu não somos oficialmente aliados, apenas companheiro noturno. Uma relação que se baseia em um estado de guarda, enquanto o outro dorme durante a noite. Assim que ela abrir os olhos, nosso trato termina. O que aconteceu com aqueles dois? E ela simplesmente diz absolutamente nada. Então, como eles te conhecem, eles provavelmente são do mesmo clã do humano que tentou me ferir. O símbolo nas roupas deles é o mesmo. Eles são chamados de União Cristal. Merda, não é só um par, é mesmo um grupo inteiro. Eu deveria cortar relações com essa elfa e seguir meu caminho. Mas ela só tem 20 anos de idade. Vamos conversar enquanto caminhamos então. E ela lhe pergunta, você vai me ajudar? E ele fala, vou ouvir as suas histórias antes de decidir. E ela já fica toda animadinha olhando pra ele. Eu vou te ouvir enquanto estivermos andando, já que o nosso prazo tá curto. E ela diz, certo. E ela conta, eu os encontrei no meu primeiro dia dentro do labirinto sendo companheiros noturno. Eu senti algo estranho, então abri os olhos enquanto eu dormia. E um deles começa a gritar, não, está acordada? Você pode dormir um pouco mais. Eu só descobri mais tarde, mas aparentemente ele é o gerente do seu clã, que faz os seus negócios no primeiro andar. Eu dei um jeito de escapar, mas as pessoas da união dele continuaram me atacando. Foi quando eu acabei ferida. E ele pergunta, espera, como? Eu acho que eles usaram pedras de mensagem para continuar me perseguindo. Pedras de mensagem? Isso não existia no jogo quando eu jogava. Preciso de mais detalhes. Pedras de mensagem são dispositivos místicos que permitem a comunicação quando sincronizado antes de usar. O alcance é de mais ou menos 300 metros. E o Prata tá pensando, acho que isso é equivalente aos rádios comunicadores, sem lugar para ir, muita mão de obra e dispositivos místicos que permitem que eles se comuniquem. Se eu deixar a Erwin, ela com certeza vai ser capturada. Não parece que você fez algo errado, então por que os membros da União continuam te perseguindo? E ele diz, bom, é pra te calar? Eu tenho certeza que não é só isso. Quando eu estava fugindo pela primeira vez, eu arremessei a minha faca. E aconteceu que eu acertei ele num péssimo lugar. Então o Prota já imagina qual lugar seria esse. E creio eu que nesse momento quem não tá entendendo vai entender agora, ó. Entenderam? Então, basicamente é isso aí. Num péssimo lugar, quer dizer, ali, sabe? Então ela já fica toda decorada. Eu vi que ficou bem feio. Ele nem conseguiu colocar de volta composições. Então o Prata já fica extremamente compadecido. Você tá rindo? Essa razão é mais do que suficiente para te perseguirem, sua idiota. Quer dizer, bom, pode chamar isso de karma. Então ela pede desculpa e já percebe algo. Senhor, tem alguém nos perseguindo, não olhe para trás. Eles estão a mais ou menos 150 metros, uma distância grande o suficiente para não se sentir nada. Mas não parece que ela está mentindo. Será que é essa habilidade inata dos elfos? Vamos apertar o passo, de boa para você? E ela diz sim, por enquanto. A ferida reabriu, mas ela ainda não reclamou. Ela é dura na queda, então o Prota já começa a correr junto com ela. Qual a distância deles entre a gente? Ainda de 150 metros. Mesmo com a gente apertando o passo, a distância não diminuiu. Neste meio tempo, tenho certeza de que nosso perseguidor está informando aos outros sobre o nosso paradeiro. Isso vai ficar perigoso. Temos que eliminar ele. Se eu fosse o alvo deles, era isso que eu faria. Se nós matarmos aqueles desgraçados, não poderemos voltar atrás. Por isso eu tenho que ser cuidadoso. Qual o risco que eu tô tomando? Qual o benefício? Então a elfa já grita, Senhor, se eu for tomar uma decisão dessas, vou precisar de mais informações detalhadas. Erwin, no que você é boa? E ela diz, eu sou boa em lavar roupa e limpar a casa, mesmo que eu seja uma má cozinheira. E o Prota já fica extremamente puto. Do que você tá falando? Em combate, o que você é boa em combate? Então ela toda tonta diz, você queria dizer em batalha? Eu sou boa com arcos. Eu também consigo usar a magia espiritual, elemento do fogo. Ela é o perfeito exemplo de uma elfa arqueira. E se for do fogo, é o elemento mais raro. Já matou alguém antes? Pergunta ela e ela já fica assustada. Não, mas eu consigo. Então Prota já olha pra ela e diz, entendo. Erwin, gostaria de se tornar minha companheira até a gente sair do labirinto? Eu vou pegar 9, você pega 1. Não vou aceitar reclamações. Eu topo. Então os dois formaram uma aliança. Boa. Qual a distância agora? E ela diz 100 metros. Estamos correndo o mais rápido que podemos e mesmo assim eles estão se aproximando. Melhor do que continuar correndo. Então ele já para na hora. Erwin, nós vamos fazer um desvio. Invoque o seu espírito, certo? Então ela já invoca o espírito dela de fogo. E pensar que eu voltaria aqui por conta própria. Parece que estão mais perto agora. O Prota basicamente está naquela parte escura da caverna. Não sei se vocês lembram, mas enfim. Cancele a sua invocação, certo? E ela já deixa tudo escuro. Então uma pessoa tá vindo ali.
Eles vieram aqui mesmo não conseguindo enxergar nada e pararam bem atrás de nós. Eles devem ser pessoas com boas técnicas de rastreio. Erwin. Então ela já fica séria. Atire. E ela lança um arco e flecha na direção daquele cara, que acaba acertando ele bem cheio na cabeça, atravessando e matando na hora. Então ela já fica meio assustada. E o Prota diz, você foi bem, se tivesse hesitado poderíamos estar em perigo. Então o Prota vai ver o corpo deles e acaba vendo aquela pedra na mão dele. E alguém tá chamando. Serdin, responda. Merda, perdemos o contato com o Serdin. Ele tava perseguindo aquela putinha e o Bárbaro. Todos que estiverem ouvindo esta transmissão agora, se reúnam no distrito dos Goblins. Serdin, não é? Eu esperava que teria uns itens interessantes, mas não tem muito. Uma bolsa cheia de cristais mágicos, duas adagas e uma poção do seu cinto. E as roupas que ele estava usando. Então a elfa chega, me troquei, parece meio estranho. A parte superior e inferior é de couro. Ela é muito melhor do que a roupa que você estava usando antes. Então ele pensa, acho que desde que ela trocou a sua roupa, sua atmosfera também mudou, no bom sentido. Então ela tá lá agachando, falando com o Prota, enfim, como se usa essa pedra de mensagem. Ah, deve ter algo que você pode despertar desse lado. Então, novamente começam a falar no rádio. Repito, Serdin, que estava perseguindo aquela elfa vadia, foi derrotada. A vadia está no distrito dos Goblins. Ela está com um bárbaro que tem um martelo e uma espada. A recompensa é de 10.000 ouros. E ela já fica completamente assustada. Senhor, não se preocupe, Erwin. Invoque o espírito, nós vamos viajar pelas bordas. Nós estamos indo para o segundo andar. O quê? Então os dois começam a caminhar. Senhor, nós realmente vamos para o segundo andar. E por conta própria ainda? Senhor, isso mesmo. O primeiro e o segundo andar são completamente diferentes, sabe disso. Estou ciente. Ficará tudo bem se ficarmos perto da entrada, já que você e eu somos uma boa combinação. Somos uma boa combinação, isso mesmo. Um tanque melee e um causador de dano à distância sempre foi uma boa combinação. Se eu for fazer um grupo com a Erwin, o primeiro andar não vai render um bom lucro pra gente. Mas essa é a nossa primeira vez, como podemos ir para o segundo andar? Assim de cara, é como se a gente estivesse indo para um covil de orcs e a fim de evitar os goblins. Então novamente o rádio volta a tocar. Ainda não acharam eles? Se acharem aquela elfa, nós daremos o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 ouros. Então ela fica mais assustada ainda, senhor. E ele já diz, não se preocupe, eu não vou te deixar. Então voltam a falar, esse é um bom acordo, se ela resistir muito, posso cortar um dos seus braços e perna. Faço questão de deixar a parte mais importante. Sabe do que eu tô falando, né? Então ela já fica extremamente assustada. Senhor, eu vou para o segundo andar. Então o Prota já fica muito puto. Acha que foi uma boa hora, já que eu não preciso mais convencer ela. Eu sempre gostei de ajudar os necessitados quando era benéfico a mim, é claro, certo? Então, se eu pudesse ferrar com um lixo desgraçado desses e tivesse a autossatisfação de fazer algo bom, seria o melhor dos dois mundos, não há razão para não ajudar. Então a cena muda e eles estão caminhando novamente pelas cavernas. Senhor, você pelo menos sabe como chegar ao segundo andar? Ele diz, eu não sei o caminho exatamente, mas se continuarmos seguindo para o norte, nós chegaremos lá eventualmente. A dungeon é feita de um jeito que se você continuar seguindo a escuridão, você chegará em um portal, já que a escuridão representa o caminho que leva aos andares superiores. Senhor, espere, tem uma armadilha de Goblin ali, eles só aparecem agora. É meio tarde, dei só alguns passos antes de pisar. Será que os Goblins não apareceram frequentemente de dia? Então, o quão azarado eu fui. Então ela diz, eu cuido disso, você pode descansar um pouco, senhor. É melhor você não usar o espírito, já que precisa poupar sua força. E ela já ficou tudo sem graça. É claro. Não parece que ela disse é claro. Como ele sabia. Então, quando ela vai desarmar aquela armadilha, vários goblins já pulam em cima dela. Mas ela simplesmente desvia e acerta os dois, o matando na hora. Mas um dos goblins sobrevive e vai contra-atacar. Mas ela só se move rapidamente para trás do goblin e acerta-lhe um headshot lindo nele, que faz ele cair. Ela fica lá com uma pose de fodona e já começa a rir. Senhor, como eu me saí? Então, o Prota diz, bem, você foi bem. Não há dúvidas de que você é uma elfa. A jogar pela habilidade com arco. Ela é mais habilidosa do que eu pensei. Seus movimentos são ágeis também. Aqui estão os cristais mágicos. Você fica com 9 e eu fico com 1, certo? E ela com os olhos todo brilhando te diz, tem algo que meu irmão caçula vive me pedindo. Se nós continuarmos progredindo assim, eu vou ganhar um pouco também, né? Certo, trabalhe duro. Sim, vou trabalhar duro. Ela tá tentando me insultar. Então novamente o rádio toca, transmitindo detalhes adicionais. Nós estamos aumentando a recompensa pela elfa para 20.000 ouro, viva ou morta. E o Prota já tá lá. Não se preocupe, não tem uma pessoa que vai procurar na escuridão pela gente. E esses desgraçados não parecem que têm o melhor trabalho em equipe. E o rádio novamente começa a falar. Vou mudar um pouco a caça-lobos de juba de navalha. Tem alguém que quer fazer uma pausa comigo? Viu? Tem muitos deles que não estão nem aí. Mas tem algo estranho.
as coisas estão indo bem demais. A julgar pelo momento, algo de ruim deve acontecer em breve, já que sou azarado. E ela já fica assustada. Senhor, e vários zumbis estão ali na frente, são ghouls. E o prota já fica sem entender. Por que os ghouls estão aqui no primeiro andar? Dependendo da direção que você vá, vai encontrar diferentes monstros. Mas os ghouls deveriam aparecer no sul. Será que foi a gente que foi muito longe e acabou numa extremidade? Devo lutar com eles? Pergunta ela. O sistema de recompensa de chifre da Dungeon de Estranho é muito estranho. Então o prota só diz, não, nós vamos lutar junto. Você só é recompensado na primeira vez que derrota um monstro da mesma espécie, significando que você precisa derrotar o máximo de espécie possível para aumentar de nível. Então, essa na verdade é uma boa oportunidade. Eu vou tomar a frente, você cuida dos que estão atrás. Então, os dois partem pro ataque. Felizmente está indo como eu esperava. Aonde pensa que vai, e o prota já começa a macetar todos eles. Ghouls são mais fortes e mais rápidos que os goblins, mas eles ainda são monstros de rank 9, por isso seus padrões são simples. Então, quando um ia pegar o prota pelas costas, aquela menina acerta um arco e flecha nela. E um companheiro de confiança, isso é mamão com açúcar. E aparece, você derrotou um ghoul, XP mais um. Nós continuamos em direção ao norte, até eventualmente chegarmos no nosso terceiro dia. Senhor, é sangue. Não acho que seja de goblins. De quem seria esse sangue? Acho que isso leva à direção que queremos ir. Sangue? Poderia ser... Não pode ser, né? E na verdade sim, eles estão lá. O primeiro lugar que pisei assim que entrei no labirinto. Logo atrás, era precisamente onde o portal estava. E o prota acaba se lembrando e ficando puto. Merda, tá de brincadeira, né? E ela já fica toda assustada. Me desculpa, o portal estava a menos de 10 metros de distância do ponto de partida. Se eu tivesse só ido na outra direção, quanta má sorte eu tenho. Mas que porra, senhor. Se eu tiver feito algo de errado, o que há com ela? Isso não é por sua causa, não se preocupe. Então, por quê? Então ela só assimila sangue, pão, sandália, a expressão que ele tá fazendo. Ah, o senhor, você deve ter passado por muitas coisas. Ela descobriu porque eu estava agindo daquele jeito. Então ela fica toda corada pensando. Ele deve ter perdido um precioso companheiro por aqui. Tenho certeza de que eles foram pro céu. Não, claro que não. Nunca que eu acreditaria naquilo. Ela com certeza tá interpretando. Enfim, você tá pronta pra subir? Eu tô com um pouco de medo, mas eu não acho que vou morrer se eu ficar com o senhor. Ela tem um estranho hábito de prolongar suas falas. Bom, vamos, certo. E os dois entram no portal. Não planejo morrer facilmente também. E então, uma mensagem do sistema. Você chegou ao segundo andar, a Floresta dos Goblins. E o capítulo infelizmente chegou no final, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí pra mais obras que a gente pode trazer, coisas novas e tudo mais, enfim. Tamo junto, valeu e é nóis. Salve aí do Taverna Mão Ar.